uma nova história. E o tema da mensagem hoje é: dá-me uma bênção. Dá-me uma bênção. Nós estamos clamando nessa campanha 6 dias de clamor para 6 meses de vitórias. E nós vemos tantos heróis na fé, né? A Bíblia destaca bastante homens heróis na fé. Davi derrotou Golias, Sansão derrotou exércitos, Gideão. E as mulheres? Hoje nós vamos dar uma colher de chá. Estou brincando. Mas para você ver que nós vamos aprender com 2 mulheres aqui que reivindicaram a bênção, como nós estamos fazendo aqui hoje. Como nós estamos fazendo durante os 6 dias. Algumas mulheres que tinham e tiveram atitude. E hoje eu e você estamos aqui, muitas das pessoas estão aqui na sua 6ª atitude, 6ª ação de fé. 6 vezes que você foi na igreja e você está clamando. Em Números, no capítulo 27, a partir do versículo 1, conta uma história muito interessante de uma atitude de 5 mulheres que fizeram a diferença, porque elas sabiam que elas podiam pedir uma bênção ao Pai de amor. Você crê que você pode pedir uma bênção ao Pai de amor? E que o teu Pai de amor vai te responder? A reivindicação que for. Quando Deus abre uma porta, não tem quem feche. Em Números, no capítulo 27, versículo 1, diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir. Pastor, por que tantos nomes na Bíblia? Por que essa genealogia? Se você estudar genealogia, você faz um cálculo e a Bíblia é perfeita no que diz respeito a anos, a décadas, e tudo dá certinho, a data de Jesus. Irmãos, a Bíblia não tem como ser você falar algo contra a palavra de Deus, porque ela é verdadeira. Então, por isso que existe a genealogia. Filho de Maquir, isso tudo preciso, isso tudo correto, dentro do tempo. Filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e esses são os nomes das suas filhas. Olha o nome das mulheres: Malá, Noá, Ogla. É uns nomes bons, né, para a gente escolher para a filha, mas é o nome da época. Ogla, Milca e Tirza. Versículo 2: E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão, dá-me a tua bênção entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E o 6: E falou ao Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança, certamente serão abençoadas entre os irmãos do seu pai, e a herança do seu pai farás passar para elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Para você entender a história, quem era o legislador do povo de Israel no deserto era Moisés. Só que existia uma pendência jurídica, porque ninguém tinha pensado sobre isso. As mulheres não eram valorizadas como são hoje. E toda herança era sempre para o filho, sempre para o homem. E aquele homem, Zelofeade, filho de Efer, ele não teve filhos, ele só teve mulheres.
E a lei dizia que a herança desse homem, tudo que ele trabalhou, tinha que ser dado para os irmãos dele. E as filhas iam ficar sem a bênção. Mas numa atitude de fé, essas 5 mulheres chegaram. Você consegue imaginar a cena no deserto? Não sei, mais de 2 milhões de pessoas. Imagina onde que seria a tenda de Moisés, cheio de guardas. Não era qualquer um que chegava na frente, chegava à frente da tenda de Moisés e à frente do sacerdote. E aquelas mulheres chegaram quebrando todo o protocolo. O que vocês estão exigindo? Eu estou exigindo que a bênção de Deus sobre nós. Mas existe uma lei, vocês não podem receber. Mas elas reivindicaram. E elas disseram assim: porque se tiraria o nome do nosso pai? Porque a família dela seria extinta, irmãos. O nome do pai seria esquecido. Porque se tiraria o nome do pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dar-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés ficou numa enrascada. Como é que eu faço? Eu estou sendo injusto. Mas Moisés orou ao Pai da justiça. Moisés orou ao Deus dos deuses, que é o Deus de justiça. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés dizendo: as filhas de Zelofeade falam do que é justo. Quando você dobra o seu joelho e você pede uma bênção, você está falando de algo que é justo para você, porque você foi justificado por Jesus. Tudo que pedires em meu nome será feito pelo meu Pai que está no céu. Já entendeu o poder da oração? O poder de você reivindicar a bênção para a sua vida. Quando nós oramos, um portal se abre para a eternidade, e você fala direto com Deus Pai, e você reivindica o que você quer de bênção. O que você quer de bênção para 2022? O que você reivindica é justo. Certamente lhes dará a possessão. Deus falando: ó, o que elas estão pedindo é justo. Certamente lhes dará. Então você vai dar possessão de herança entre os irmãos do seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. E falarás aos filhos de Israel dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança para a sua filha. Mudou a legislação. Quando nós reivindicamos a Deus, até as leis mudam. Outra mulher que nós podemos destacar, que a gente vai meditar mais, que é uma mulher muito sábia, a filha de Caleb. Quem sabe quem foi Caleb? Caleb estava com Josué, sendo um dos espias, um dos 12 espias que foram ver a Canaã. E dos 12, apenas Josué e Caleb disseram assim: vamos lá que nós vamos comer eles igual pão. E os outros 10 disseram assim: não, eles são os gigantes, eles vão os destruir, não temos chance. Irmãos, a gente lê esse texto, parece que foi uma conversa amigável. Não foi nada amigável. O povo, quando os 10 começaram a discorrer e falar sobre como eram os gigantes, o semblante do povo caiu. Todo aquele ânimo de conquistar, 40 anos andando no deserto. Como diz o outro, na cara do gol de conseguir a bênção. Por uma palavra de desânimo, todos tiveram seus semblantes caídos e o desânimo tomou conta de todo mundo. E todos já estavam pensando em desistir. Às vezes Satanás, ele vem com palavras, ele vem com conversas e pensamentos de derrota e faz com que a gente pare. Na iminência de conquistar a bênção. Mas aqueles 2, Josué e Caleb, eles disseram: não, nós sabemos que o nosso Deus é por nós. Não importa o tamanho do inimigo, mas é gigante, não importa. Qual a bênção que você quer? É tão gigantesca, pastor Ciro. Tem gigantes lá, eu queria crescer na minha área de trabalho, mas tem gigantes, tem pessoas, né, que estão há muito tempo O nosso Deus é um Deus que não tem tamanho de inimigo para Ele. Então, o povo se revoltou, irmãos. Eles queriam bater em Josué e Caleb. Deus fez que se tornasse uma nuvem para que escondesse eles ali. E Deus resolveu aquela situação.
mas foi um momento crítico. Mas Josué e Caleb se mantiveram firmes, confiando, sabendo no Deus que eles criam. E nós estamos aqui, confiando num Deus que vai nos guardar em 2022. Confiando num Deus que vai guardar nossa família de qualquer vírus em 2022. Confiando num Deus que vai nos trazer provisão do céu em 2022. Mas Caleb, passou o tempo passou depois daquilo ali, e Moisés já tinha partido para a glória, e Josué estava no comando, e passaram-se 45 anos, quando Caleb foi como espia, ele tinha 40 anos, ele já estava com 85 anos, mas ele fez lembrar a Josué que Deus tinha uma promessa na vida dele. O Espírito Santo vai lembrar na sua mente, no seu coração, que Deus te deu uma promessa um dia. Você recebeu uma palavra de vida e Deus colocou tão latente no seu coração e você disse: eu creio em nome de Jesus, mas o tempo passou. O tempo passou e não aconteceu. Nós vamos conversar e meditar sobre a questão do tempo. Mas olha o que aconteceu aqui, Josué capítulo 15, a partir do versículo 13 ao 19. Mas Caleb, filho de Jefoné, porque eu estou explicando para vocês, eles já conquistaram a terra e Josué estava repartindo a terra. E Caleb lembrou da promessa que Deus tinha dado. Mas Josué estava dividindo o território e disse assim: mas Caleb, filho de Jenofé, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor. Porque, irmãos, se você ver no capítulo 14, quando Caleb reivindicou que Deus tinha dado a promessa, ele falou: eu estou com 85 anos, mas eu estou com o mesmo vigor quando eu tinha 40 anos. Você crê num Deus que dá vigor para você, querido? Que Ele está acima do tempo. E eu sempre reivindico a bênção de Caleb sobre a minha vida. Ele disse assim: eu estou forte como quando eu tinha 40 anos. Existe um Deus que cuida da sua saúde. Isso aqui é um exemplo. Minha mãe tem 89 anos. Ela foi fazer um exame da coluna dela, porque ela estava com um problema, não estava conseguindo se locomover. E o médico, eu tenho um vídeo, a Maria estava presente, eu tenho um vídeo. Eu não posso, eu tenho que ter autorização do médico para mostrar o vídeo. Mas o médico disse assim: eu estou espantado, porque eu nunca vi uma coluna de uma pessoa de 89 anos como a da senhora. A senhora tem uma coluna de uma pessoa de 35 a 40 anos. Nos que diz respeito à irrigação, a tudo. Ele estava espantado. Você crê num Deus de Caleb? Você crê num Deus que tem a bênção, que vai cuidar da sua saúde? Mas o tempo está passando, mas Deus vai te revigorando, Deus vai te dando força. Então, Caleb falou: eu quero esse Monte Hebron, mas lá só tem gigante, deixa isso daí para os moços, não se mete com isso aí não. Ele falou: não, Deus me dá força. E os homens, olha, diz assim no Josué capítulo 14, do 6 a 8: os homens de Judá vieram a Josué de Gilgal e Caleb, filho de Quenezeu, Jenofé, e disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, lembra que Deus me deu uma promessa? Que Moisés nos deixou a promessa, homem de Deus, lá em Cades Barneia, na primeira cidade que eles conquistaram, para espionar a terra. A primeira cidade que eles foram espionar, Cades Barneia, para espionar a terra. E eu lhe dei um território, um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor e ao meu Deus. Deus reconhece a fidelidade, irmãos. Então, Deus deu vitória e Caleb conquistou. Mas faltava mais algumas regiões, porque tinham 5 gigantes muito poderosos lá. E se a gente voltar no capítulo 15, diz assim: mas Caleb, filho de Jonafé, você vai entender o que eu estou falando para você. Mas Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebron. Este Arba era pai de
Aneque. E Caleb expulsou dali os 3 filhos, perdão, queridos. Não, é aqui mesmo. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, os anaquitas, os temidos anaquitas, gigantes, homens enormes. Anak, Senai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu os habitantes de Debir, e fora do nome de Debir, a Kiriat Sefer. Esse Kiriat Sefer era uma cidade dos gigantes. Lá existia uma biblioteca com toda a história, todos os conhecimentos desse povo. Era uma cidade importante, dizem os historiadores. E essa cidade precisava ser conquistada. Kiriat Sefer. E a Tamar, que lhe darei. Então Caleb disse assim: quem ferir, quem conquistar Kiriat Sefer e a tomar, eu lhe darei a minha filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo a ele, o persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse: o que tens? O que é que tens? O que você quer? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O que acontece, irmãos? Caleb disse assim: olha, eu quero que alguém se proponha a ferir, a conquistar a cidade de Kiriat Sefer. E quem conquistar Kiriat Sefer, eu vou dar na minha filha Axa por mulher. Eu fico pensando, Axa devia ser bonita. E Otniel provavelmente já paquerava Axa. Nossa, que mulher linda. Será que eu tenho uma chance um dia? Será que um dia eu vou poder desposá-la? E quando houve a oportunidade, Otniel logo se prontificou. Falou: não, eu vou conquistar. E Deus deu vitória. Otniel conquistou essa cidade. E Otniel já estava bem. Mas olha a sabedoria de Axa. Quando você se casa, os pais dão um presente. Naquela época também davam um dote, um presente. E eles deram um território para Axa, né, e para o seu marido, Otniel. Só que essa cidade era uma terra, esse lugar que Caleb deu para eles era uma terra seca. Uma terra que não produzia nada. Mas olha o que aconteceu. Às vezes as bênçãos que se apresentam para nós parecem terra seca, mas calma, vai vir bênção. Porque na terra seca você precisa de água, você precisa de nascentes, você precisa de fonte. Mas Deus faz surgir água, faz brotar fontes no deserto. E às vezes as coisas aparecem, mas nós temos que ter sabedoria para encarar. Puxa vida, mas não era isso que eu esperava. Meu marido foi lá, conquistou, ele me desposou, mas meu pai me deu uma terra seca. O que eu vou fazer com uma terra seca? E sucedeu que, vindo ela a ele, aí a filha foi falar com o pai, em cima de um jumento. Aliás, primeiro ela pediu autorização para o marido para falar com o pai. Diz assim: sucedeu que, vindo ela a ele, e persuadiu que pedisse o campo a seu pai. Ela falou: vai lá, pede para o meu pai um lugar. E o pai deu, só que deu uma terra seca. E ela disse e ela desceu do seu jumento. Então Caleb, imagine a cena, ela andando no jumento, de repente ela vem na presença de Caleb. A Bíblia hebraica diz que ela, que quase que caiu do jumento, e que o pai segurou ela em seus braços. Imagina uma filha, eu que sou pai de filha. Ele se comoveu com essa atitude. E quando ela chegou, ele notou que estava alguma coisa errada, e ela já estava com aquilo no coração. E às vezes a gente está: Senhor, aquela bênção que eu recebi não era como eu esperava. Eu esperava algo diferente. Eu precisava que acontecesse uma bênção
pouco maior, porque com o que eu recebi, com o que eles receberam, eles iam ter que trabalhar muito, buscar água nos lugares distantes. E o pai percebeu que tinha alguma coisa errada. Ele falou: o que você tem? O que você tem, Axa? E ela foi direto ao ponto. Ela disse: dá-me uma bênção. Quando Deus fala comigo e fala com você, o que você quer? Você pode e eu posso, temos o direito de dizer: dá-me uma bênção. Me abençoe em 2022, Pai. Em relação ao meu filho, à minha filha, dá-me uma bênção. Em relação ao meu trabalho, dá-me uma bênção. Em relação ao meu ministério, dá-me uma bênção. Em relação à minha saúde, dá-me uma bênção. Em relação às minhas finanças, dá-me uma bênção. Pois me deste uma terra seca, dai-me também fontes de água. Eu preciso da água viva. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Como que agiu, como foi sábia essa mulher. Se ela não tivesse reivindicado, eles iam passar muita dificuldade, vivendo numa terra seca. Nós temos que clamar a tempo e fora de tempo, irmão, não desistir. A bênção chegou, mas não é como eu pensava. Continua clamando: Pai, não é o suficiente, eu preciso de fontes de água viva. E eu queria ver com você aqui como que foi as atitudes de Axa. Se nós analisarmos, se eu e você não agirmos, a bênção, o milagre não acontece. O milagre não acontece se você estiver estacionado. Se ela fosse só ficar murmurando: está vendo meu pai? Com o marido enchendo, criando um problema na família, uma desavença. Está vendo meu pai? Você foi lá, meu marido, conquistou, lutou, deu a vida por ele, deu um terreno para nós que não tem, que é seco, que não vamos fazer no meio desse deserto aqui. Mas não, ela tomou uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude diante de Deus, não desistir, continuar clamando, tomar uma ação de fé. Nenhum milagre acontece sem que nós não venhamos a nos mover. E às vezes a coisa acontece, a pessoa fica pedindo um emprego. Eu quero um emprego, pai, me dá um emprego, preciso de um emprego. Aí Deus dá um emprego. Aí ele vai lá fazer a ficha lá e começa a perguntar: tem que trabalhar de sábado? Tem. Ah, então não serve. Quantas horas por dia? Ah, então não serve. Agir, tomar uma ação, mas nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. A gente quer as coisas tudo na mão. A gente quer tudo que venha prontinho, que o milagre caia. Mas as coisas têm que acontecer. Eu quero passar no vestibular, pastor, ora por mim, dá sabedoria. Você pegou no livro, querido? Você estudou a matéria? Eu quero subir de cargo no meu emprego. Você não se dedica. Seu chefe vê você no zap o tempo todo. Ela agiu. Primeiro ensinamento das atitudes de Axa é ação. O segundo, discernimento do tempo. O tempo de ser falado, que o Pai já tinha dado. Quando nós pedimos a direção de Deus, fala: Senhor, eu quero que as coisas aconteçam no seu tempo. Eu quero agir conforme a tua orientação, no seu tempo. Se é uma pessoa que precisa ouvir essa pregação, é esse cara aqui, ó. Porque tudo tem o tempo de Deus, irmão. Ah, pastor, mas eu recebi uma unção, foi uma profecia. Então, sabe um amigo nosso chamado Davi? Ele foi ungido rei. Ungido rei, está feito, então já é rei. Quanto tempo demorou para ele assumir o trono? 15 anos. Será que o povo esqueceu de assumir? Já tinha esquecido. Quem é o filho de Jessé? Ela foi ungido rei? Não lembro mais. E às vezes a gente recebe uma promessa, mas você já esqueceu. Temos que esperar no tempo de Deus. No tempo de Deus, no kairós de Deus, as coisas vão acontecer. Discernimento de tempo, atitude certa na hora certa. Olha essa frase: a atitude certa na hora errada não nos traz resultado.
Eu estou fazendo a coisa certa, mas está na hora errada. Estou esperando de Deus, mas não está na hora. Não chegou o tempo ainda. Você não passou pelo processo ainda. Precisa acontecer o processo. Eu preciso amadurecer. Vamos apanhar mais um pouco. Porque tem que ser no tempo de Deus. Eu sempre dou o exemplo da lagarta que vai virar borboleta, né? Quando está no casulo, é pressão, temperatura alta, escuridão, e aquilo vira um líquido. Tudo se desfaz, até o DNA da lagarta se desfaz. E começa o processo. E você passa a ver aquele casulo, nossa, está quase abrindo já, mas não pode abrir, não pode acontecer. Se você cortar com uma tesourinha ali, vou ajudar, nasce tudo esmilinguido, não sai com aquelas asas bonitas. Então tem o processo de Deus, então tem o tempo de Deus. Quando a gente está no tempo de Deus, as coisas são maravilhas na nossa vida, mas quando a gente faz a coisa pela nossa mente, o tempo é agora, o resultado vai ser terrível. Mas eu estou fazendo a coisa certa, mas no momento errado. Provérbios 19:2 diz assim: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Eclesiastes 3:1 diz assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eu era para ser já abençoado há muito tempo, pastor. Não é justo, mas é o tempo de Deus. Se Deus te manteve vivo, é porque Ele vai, no tempo certo, te dar a bênção. No tempo certo Ele vai te honrar. No tempo certo você vai cantar o hino da vitória. E as pessoas vão ver e falar: poxa vida. E é no tempo dele, no tempo de maturidade dele. Tem muita gente que não recebe bênção porque não sabe esperar o tempo de Deus, que se precipita, faz pelos que dá na cabeça, fica emburrado. Deus tinha que me abençoar, então não abençoa, então eu vou sair da igreja, eu vou fazer. Tudo está no tempo de Deus. Você quer ser abençoado? Tem que estar no processo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. O que tem movido você a pedir? A forma de pedir também, se for só para o nosso próprio deleite e não estiver no plano de Deus, não vai dar certo. Axa, segundo ponto, a Axa vai direto ao ponto. Quando o pai pergunta: o que está acontecendo? Ela desce do jumento, o pai já fala: o que está acontecendo? Ela já vai direto ao ponto. Ela fala: pai, eu quero uma bênção. Quando Deus fala com nós, a gente tem que ir direto ao ponto. Por quê? Porque tem muita gente prolixa. O que é prolixo? Fala demais. Sabe quando aquela pessoa que se apresenta para você e começa a contar uma história? E a pessoa começou: pastor, eu acordei hoje cedo, abri a janela, sol bonito, eu fiz um café, eu não gosto muito de açúcar, pus adoçante. Eu pensei, se eu pôr um pouquinho de leite vai melhorar. Aí a pessoa não chega no assunto, irmãos, não tem nada a ver com a pessoa, mas ela é prolixa. Essa serva de Deus nos ensina que nós temos que ir direto ao ponto. Dá-me uma benção. Por que eu e você não nos clamamos? Tem gente que sabe, começa a orar a Deus dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe, né? Eu tenho sido tão machucado, o Senhor sabe que eu tenho sofrido, eu tenho sido rejeitado. Irmãos, eu acho que nós temos que aprender com essa mulher aí, que nós temos que ser objetivo. Senhor, eu quero uma bênção. Qual área? Eu quero que o Senhor me abençoe. Eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma cura do meu familiar, eu preciso que aquele câncer seja queimado agora. Eu quero que aquele câncer que seja tocado lá agora, em nome de Jesus. Ser objetivo, ser objetivo. Dá-me uma bênção. A comunicação é ser objetivo nas palavras. Isso é um princípio. O pastor Miles Monroe, as pessoas chegavam para ele assim e falavam assim: posso fazer uma pergunta? Ele falava assim: você já gastou 5 palavras perguntando? Você está perguntando. Seja objetivo. Comunicação objetiva. Nós temos, vamos falar com Deus ao que interessa.
Colocar diante de Deus, porque Deus não cai em conversinha, irmãos. Deus sabe o que nós precisamos. Quando o cego Bartimeu estava clamando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chegou para o cego e disse assim: o que queres que eu te faça? O cego podia falar assim: pô, pastor, ô Jesus, esses discípulos seus, poxa, estão me recriminando aí, estão mandando eu calar a boca. Poxa, eu sou um cego, será que eles não têm? Irmão, ele já falou: eu quero ver, eu quero tua bênção, eu quero tua bênção, eu quero ser abençoado, Pai. Existe essa área da minha vida que eu quero a tua bênção. Existem promessas que nós podemos nos firmar, irmãos. Promessas que nós podemos reivindicar e sermos diretos. Pastor, eu não sei nem como falar, porque eu não sei quais as promessas que eu tenho para mim. Mas eu não busco na palavra de Deus. Quais as promessas que tem para mim em 2022? Deuteronômio capítulo 8, versículos 6 ao 10 diz assim: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando nos seus caminhos em 2022, e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, não é terra seca não, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e de cevada, terra de abundância, videiras e figueiras e romanzeiras, azeite de oliva e mel, tudo o que você precisa, tudo que doce, salgado, tudo que você precisa de alimento em todas as áreas. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada em 2022. Essa é a oração. Aleluia. Terra onde as rochas têm ferro. Por quê, pastor? Porque minério de ferro. Se você não tiver minério de ferro, você não produz ferro. Se você produz ferro, você não produz arado, você não produz espada, você não produz ferramenta. Onde você poderá escavar cobre nas colinas, até cobre que você precisa, todo tipo de coisa. Deus vai dar todo o aparato que você precisa. Em nome de Jesus. Eu posso reivindicar isso aqui? Eu posso ser direto com Deus, orando Deuteronômio. Orando Deuteronômio 8, de 6 a 10. Onde você poderá escavar cobre nas colinas, depois que tiverem comido. Você declara isso na sua vida. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos. Louve ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele deu, pelo bom ano de 2022 que Ele te deu. Esse é o nosso Deus, irmãos. Eu posso reivindicar: dá-me uma bênção, dá-me uma bênção. O que é que você tem, Ciro? O que você está fazendo? O que está acontecendo com você? Deus está perguntando para mim e para você nessa noite. E a nossa resposta é: dá-me uma bênção. Eu não quero terra seca. Eu sei que o Senhor tem um propósito. A bênção que foi me oferecida parece que não é aquilo. Mas quando eu tenho fontes de água viva, eu vou ter vida onde eu for. E mesmo na terra seca eu vou produzir. Amém? Você crê que em 2022, nessa campanha de 6 dias, Deus vai fazer com que você viva em terras com fontes que estão nas... Olha o que fala aqui, ó, fontes superiores, e fontes inferiores, tudo que você precisa, tanto do céu como para o seu interior. Fontes inferiores, de você vai jorrar rios de água viva, e lá do céu você vai receber de fontes superiores águas de bênção. Amém? Você crê que você pode declarar: eu fui 6 dias, estou nessa campanha, eu olho para a pulseira aqui, mas eu vou ser igual a Axa. Eu vou ter sabedoria, esperar o tempo de Deus, mas eu vou ser direta.
eu vou falar o que eu quero. Senhor, eu quero, não abro mão. O Senhor me deu essa promessa, eu vou ter essa promessa, em nome de Jesus. Então, irmãos, olha o que fala aqui. Isso aqui é um bálsamo para mim e para você, porque nós só ouvimos tanta notícia ruim, irmão. Você começa a meditar em Deuteronômio, obedeça, obedecer os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando nos seus caminhos, continuando em 2022, não é seguindo uma religião, mas nos caminhos do Senhor. Eu quero te servir, eu quero seguir a Ti, não seguir a homens, seguir a dogmas, a religiões. Eu quero seguir a Ti, e dele tendo temor. Senhor, me dá, eu quero ter temor de Ti, num bom sentido, dizendo, eu quero estar a obedecer os Teus mandamentos, pois o Senhor, o seu Deus, os que está levando uma boa terra. Então Deus está nos levando, e Deus está declarando, e eu profetizo na sua vida, uma boa terra em 2022, cheia de riachos e tanques e de água, e de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras e romanzeiras. Irmãos, naquela época não tinha Ferrari, não tinha casa no condomínio. Isso aqui era fundamental, isso aqui é sinônimo de riqueza. Amém? Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque se meditarmos sobre Axa, as impossibilidades que se apresentaram, mas o Senhor sempre vinha com a sua misericórdia e dava uma bênção, mesmo quando era uma terra que era seca. O Senhor deu vitória a Caleb, ele conquistou, derrotou os maiores gigantes. E o Senhor quer que nós tenhamos esse desejo, como Caleb teve, de conquistar coisas grandes. E mesmo que esse lugar que nós queremos alcançar apresente esses gigantes, nós possamos declarar, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O mesmo Deus que deu vitória a Caleb, é o mesmo Deus que vai me dar a minha vitória. Em nome de Jesus, declaramos proteção sobre a sua vida, e que estejamos como igreja prontos para qualquer momento estarmos contigo, Jesus. Que essa palavra possa ser um bálsamo nos corações daqueles que estão desesperados, nos corações daqueles que estão desanimados, pensando, do que vou fazer, como vou solucionar. Eu não sei o problema de todos, não sei o problema que está se passando, eu não sei o anseio. Axa tinha um anseio, eu preciso falar com meu pai, eu preciso falar com meu pai, eu sei que meu pai me ama, ele vai me ouvir. E ela obteve resposta, e o nosso Deus Pai está pronto para nos ouvir, e está pronto para nos abençoar. Pai Celestial, ministra no coração de cada um. Pai Celestial, aplaca todo o temor, refrigera, Senhor, com a Tua paz que excede todo entendimento. Guarda os nossos corações, guarda as nossas mentes em Cristo Jesus, para enfrentarmos esse ano e pensarmos que o nosso Deus deixou essas promessas, é porque nós vamos viver essas promessas, uma terra nova, um ano novo, um ano de vitórias, em nome de Jesus. Que nós possamos, se o Senhor não voltar até o final de 2022, declararmos, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor guardou a minha família, até aqui o Senhor me guardou, até aqui o Senhor me manteve vivo. Deus tem um propósito nas nossas vidas, e no tempo dEle, os milagres, as bênçãos vão acontecer. Nós te agradecemos e te bendizemos, Pai Celestial. Eu hoje meditei nessa palavra e meu coração foi tão refrigerado. Eu senti um gozo do céu, senti um refrigério. Como é bom ter a Tua palavra, Senhor, que a gente lê, isso invade nossos corações, e quando nós colocamos a nossa fé em ação, fala, esse é o nosso Deus, que promete para mim e cumpre uma terra nova, uma terra, um momento, uma história nova, um momento de vitórias.
possamos trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança, de um Deus que tem cuidado de nós, que tantos livramentos já deu, mas que é o Deus que nos justifica e acha justo. Nós pedimos: dai-me uma vez. Em nome de Jesus, que você seja ministrado pelo Espírito Santo nessa noite. Amém. Você que está nos assistindo pela internet, que Deus te abençoe. Amém.